slide, tá ligado? Você vê uma coisa. Muito bom dia a todos. Agora eu vou apresentar o nosso vídeo que fala sobre bioplásticos e como as bactérias participam da sua produção. É o seguinte, vou fazer uma perguntinha para vocês. Você consegue pensar o seu dia a dia sem usar plástico? Celular, escova de dente, peças de computador, brinquedo, tudo tem plástico, tudo. Mas agora você pensa, o que é plástico? Plástico é qualquer material feito por várias moléculas encaixadas uma na outra, que são chamadas polímeros. Daí você pensa de novo, o que é um polímero? É o seguinte, pensa numa caneca de plástico. Agora pensa que essa caneca de plástico é feita de Lego. Ela vai ser feita por vários blocos, vários. E agora você pensa que cada bloco de Lego é um polímero. Eles vão se encaixando um no outro até formar a caneca. E agora faz o seguinte: pensa que cada bloco desse de Lego é formado por vários bloquinhos menores ainda de Lego, bem pequenininhos. Esses bloquinhos bem pequenininhos vão formar um blocão maior. Esses bloquinhos bem pequenininhos são os monômeros. É o que acontece nisso tudo? Os bloquinhos pequenininhos, que são os monômeros, se juntam e formam um blocão maior, que é o polímero. Os blocos maiores, que são os polímeros, se juntam e formam a caneca de Lego, que é a nossa caneca de plástico aqui. Outra característica dos plásticos, uma coisa que todos eles têm, é que eles são maleáveis. Daí você me pergunta, o que é maleável? Maleável é qualquer coisa que você consegue mudar de forma ou moldar. Mas como? Faz o seguinte, pensa quando você põe a água numa forminha de gelo. A água toma o formato da forminha, não é? Quando ela fica sólida e vira gelo. Pode ser um cubo de gelo, pode ser uma meia-lua, aí vai depender do formato que a forminha tiver. Com os plásticos é a mesma coisa. Você pega o plástico líquido derretido, põe numa forma, no formato que você quiser, uma estrela, uma meia-lua, ou qualquer outra coisa, como um garfo ou uma faca daquelas descartáveis. Assim, todo material que você consegue pegar líquido, colocar numa forma e moldar a forma dele, pode ser dito como maleável. E agora vamos para o nosso próximo tópico, que são bactérias. Agora vocês me perguntam, o que é uma bactéria? Bactérias são seres vivos muito pequenas, que não conseguimos ver sem a ajuda de um microscópio. Elas são tão pequenas, são compostas por só uma célula. E elas podem ter várias formas. As mais comuns são a de esfera, a de bastão e a forma em espiral. Elas vivem no nosso corpo, vivem no ar e vivem em várias superfícies. Elas crescem e se multiplicam de uma forma muito rápida. Algumas delas não fazem bem para nós e causam muitas doenças, mas a maioria nos ajudam a digerir alimentos, decompor plantas, animais e até mesmo plástico. E também tem as bactérias boas, produzimos antibióticos para acabar com as bactérias ruins. É isso que acontece quando você vai no médico e eles passam antibiótico para uma infecção na garganta. E agora nosso próximo tópico que é o que é biodegradável. Vamos falar um pouquinho sobre biodegradação. Como o plástico demora muito tempo para assumir na natureza, veio a biodegradação, que é a taxa de biodegradabilidade de um produto biodegradável. Mas como assim? Calma, calma. A gente já vai explicar. É o tempo que aquele material demora para se decompor no meio ambiente. Essa decomposição pode acontecer por ação da luz, que é a fotodegradação, e também pode ser feita por micro-organismos, como os fungos ou as bactérias. E o nome disso é a biodegradação. Agora, vocês lembram que a gente falou das bactérias que ajudam na decomposição? Vocês devem estar pensando, o que é decomposição? Decomposição é a forma como os fungos e as bactérias se alimentam. Vocês já devem ter visto nas suas casas, quando alguma comida fica esquecida há muito tempo na fruteira ou dentro da geladeira, e nela começa a aparecer uns pontinhos brancos. Isso é a decomposição acontecendo. Depois de algum tempo do alimento em contato com esses micro-organismos, ele começa a ficar meio murchinho. Então a gente pode dizer que a decomposição, mesmo que biodegradação, sim, isso mesmo, essa é a ideia. E quando essa biodegradação acaba, aquela matéria que estava no comecinho orgânica vai se transformando em outras coisas. Ela vai virando água, que é o H2O, o gás carbônico, que é o CO2, e o metano, que é o CH4. A biodegradação é o processo natural que acontece no nosso planeta inteiro. E aí você pensa, como é que essas bactérias degradam os plásticos? É o seguinte, tem dois tipos de plásticos biodegradáveis, que são os oxibiodegradáveis, que são sintéticos, é a gente que faz,
e os biodegradáveis, que é a natureza que faz. Os oxibiodegradáveis são aqueles plásticos que têm agentes que ajudam na decomposição. Mas como acontece isso? Esse processo de degradação acontece pela ação da luz, da água ou do calor. E quando essas macromoléculas são degradadas por esses agentes, os micro-organismos conseguem fazer a biodegradação desse tipo de plástico. Os biodegradáveis naturais são plásticos feitos a partir do mandioca, milho, cana-de-açúcar, ervilha, entre outros. Eles não precisam de agentes químicos para que a sua biodegradação aconteça. Daí, você me pergunta, como é que as bactérias ajudam a fazer o plástico biodegradável? Tem dois tipos de plásticos, o PHA e o PLA. O PHA é feito de uma enzima que é encontrada em quase todas as bactérias. E ela consegue produzir vários polímeros, lembra? O blocão de Lego, a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Essa enzima pode alinhar um monte de moléculas, 30 mil até, monômeros juntos, formando uma cadeia controlada. E o que acontece? Esses grânulos de PHA são formados quando há uma limitação de um ou mais elementos essenciais ao crescimento da bactéria, como nitrogênio, fósforo, magnésio e oxigênio. A sua síntese acontece com o catabolismo de carboidratos, isto é, a produção de moléculas simples em moléculas mais complexas, envolvendo a ação de 3 enzimas. Já o ácido polilático, ou PLA, é produzido por ações de micro-organismos que vão produzir um composto orgânico. Mas qual é o nome desse composto? É o ácido lático, e é produzido através da fermentação de vegetais ricos em amidos, como a batata e os outros que eu já falei, como a beterraba, por exemplo. Agora eu vou mandar outro papo para vocês. Por que ter plástico biodegradável? Por que a gente não continua só com os plásticos que a gente já tem? Qual a importância disso, de mudar? Você tem que ver o seguinte, as bactérias e os fungos não conseguem decompor o plástico, porque não desenvolveram a química, no caso as enzimas, para degradar as substâncias dos plásticos. Os materiais que são rapidamente descartados, como embalagens de plástico, sacolinhas de mercado, formam um volume muito grande de lixo, pois são difíceis de serem compactados, o que dificulta a decomposição de outros materiais orgânicos. Plásticos normais levam de quase 150 a 600 anos para se decompor. Daí a gente nasce, vive, vai embora, e eles continuam aqui. Para vocês terem uma ideia, um copinho de esponja de plástico demora 50 anos para se decompor. Um canudinho desses aí que vocês usam toda hora para tomar aquele refri, 200 anos. Uma fraldinha descartável, 450. Uma linha de pesca, 600 anos. Daí o que acontece? Eles vão se amontoando porque demoram muito tempo para sumir na natureza. E quando descartarem corretamente, isso pode contaminar e poluir o solo e também causa entupimento de valas e bueiros, o que piora as enchentes e pode deixar muitas pessoas desabrigadas. Quando o plástico vai para os oceanos, ele se fragmenta em pedaços bem pequenininhos, que são os microplásticos. Sofrem ações no meio, como o sol, altas temperaturas, níveis de oxigênio, energia das ondas. E o que acontece? Os bichos que vivem no mar veem esses pedacinhos de plástico e acham que é comida. Por causa disso, esse plástico acaba entrando na cadeia alimentar e contamina todos os bichos que fazem parte dela. Os plásticos PLA têm algumas vantagens. E quais são elas? Eles são biodegradáveis, são recicláveis, são mais fáceis e baratos de serem degradados, são biocompatíveis e também são bioabsorvíveis. O que é isso? Significa que eles são absorvidos pelo corpo sem causar nenhum prejuízo para a saúde, tanto nossa quanto dos bichinhos. E também podem ser obtidos de fontes renováveis. E melhor de tudo, só demoram de 6 meses até 2 aninhos para se degradar. É muito mais rápido que um plástico normal. Só que aquilo, como nada é perfeito, isso também tem suas desvantagens, né? Para sua degradação é preciso que o material seja depositado em usinas de compostagem com a condição toda certinha de luz, umidade, temperatura e os micro-organismos, o que dificulta bastante o processo. E o problema aqui no Brasil, que é uma parte do resíduo, vai para aterros sanitários e lixões, mas não tem nenhuma garantia que o material vai ser 100% biodegradável. Outro problema que também dificulta a nossa vida é que o bioplástico é muito mais caro para se fazer que o plástico normal. E por isso as pessoas acabam preferindo usar o normal mesmo no lugar de mudar para o bioplástico. E a gente tem que pensar em todos esses problemas e ver o que a gente pode fazer para ajudar nessa situação. Assim podemos contribuir para um mundo que tenha menos poluição e todo mundo possa viver com mais saúde e qualidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenha uma boa tarde.